Bom, hoje eu vou te mostrar aqui, galera, uma estrutura. Eu vou mostrar para vocês uma estrutura para você seguir na sua introdução. Tema da aula: como fazer uma introdução nota 1000. Então, eu sempre gosto de seguir ordem, seguir uma linearidade para que a sua introdução fique organizada, para que as suas ideias fiquem organizadas. E isso é importante na redação, tá? Então, o que a gente vai ver hoje é a a estrutura da introdução. Basicamente, você vai seguir três passos nessa introdução, tá? Vamos lá. Passo número um. Passo número um, você vai contextualizar o tema. Contextualizar o tema. Contextualização do tema, tá? Especificamente aqui na introdução, cada passo você vai colocar num período, tá? Esse aqui, por exemplo, ele vai ficar no primeiro período. O que é um período? Período é quando você inicia com a primeira letra maiúscula, tá? Até o ponto final. O ponto final você termina o período. Se você tem dúvida em algum tipo de conceito, sempre falo, cara, você tem que correr atrás para você conhecer, tá bom? Aqui no canal também eu vou colocar uma, uma playlist só sobre gramática, que você precisa saber de gramática para escrever uma boa redação no Enem, tá bom? Mas vamos lá. Aqui a gente está falando sobre a estrutura da introdução. Primeiro passo, contextualização. Daqui a pouco a gente volta um por um, tá bom? Passo 2, que vai para o meu período 2. Passo 2, eu faço a minha tese, tá? Passo 2, eu faço a tese. No meu segundo período. Ah, professor, é obrigatório essa divisão de período um, período 2, período 3? Eu vou perder pontos se eu fizer mais? Não, eu diria que você vai perder pontos se você fizer um período único na sua introdução, porque suas ideias vão ficar confusas, tá? Aí você vai dificultar a sua organização e provavelmente vai até cometer um erro gramatical também. Por isso que eu gosto de estabelecer essa organização. Passo 3, eu vou antecipar meus argumentos, ok? Antecipação argumentativa. Ok. Agora vamos entender o que representa cada um desses, né? Não adianta eu falar aqui para você o nome se você ainda não sabe o que é, né? Vamos lá. Contextualizar o tema. Passo 1 é como a gente começa a redação. Muitos alunos me perguntam como que eu começo a redação do Enem. Eu começo a redação do Enem contextualizando o tema. Contextualização do tema. Está em seu caderno? Vai aí notando também que é importante. Contextualização do tema, tá? Tá, ok. Você deve estar falando, eu sei, mas o que é isso? O que é isso? Simplesmente eu vou apresentar o tema, eu apresento o tema com o repertório. E esse repertório, não necessariamente ele tem que estar relacionado ao tema, ele pode estar relacionado também ao assunto do tema. Vamos supor que o tema seja racismo. Eu posso falar sobre uma lei relacionada ao racismo, tipo a Constituição Federal. Eu posso falar sobre alguma série que está relacionada ao assunto do racismo. Qual é o assunto do racismo? O preconceito. Então, eu posso falar diretamente do tema ou posso falar do assunto do tema. Então, como que eu vou fazer isso? Você vai fazer isso com repertório, tá? Então, o texto já começa de maneira interessante. Então, inicie, inicie com um repertório relacionado
ao tema ou ao assunto do tema, tá bom? O que é o tema? O tema é aquilo que o Enem te passa, cara. Lá no dia do Enem ele vai te passar um tema. Então isso que é o tema, ok? Então eu sempre vou iniciar a minha redação com repertório. Já é um início impactante, ok? No meu período 1, repertório, joguei o repertório. No meu passo 2, o que eu vou fazer? Aí começa a brincadeira. Aí começa a brincadeira. Porque aí vem minha tese. O que é uma tese? A minha tese nada mais é que a crítica central é a crítica central do aluno. Simples. É a sua opinião sobre aquele assunto. O que você acha sobre o racismo? O que você acha? Essa é a tese. Mas eu também tenho algumas regras dentro dessa tese. Vamos lá, regras. Que a tese é uma parte importante, não é? Se a sua redação é uma redação argumentativa, a tese ela tem uma parte principal, que ela vai estabelecer uma crítica, que vai evidenciar a sua opinião. Então eu tenho algumas regras. É diferente ali do repertório. O repertório é mais tranquilo. Ele só tem que estar relacionado ao assunto. Regras. Você tem que seguir essas regras. Quais são essas regras? Prof. Primeira regra. Deve evidenciar uma crítica. Óbvio, se é a sua opinião, deve evidenciar uma crítica. Você tem que deixar clara a sua opinião. Essa é uma redação argumentativa. E se é uma redação argumentativa, a sua opinião tem que estar ali, ok? Como que você faz isso? Com palavras com juízo de valor. Eu vou fazer um vídeo só sobre palavras com juízo de valor, tá? O que são palavras com juízo de valor? São palavras que evidenciam uma crítica. Palavras com juízo de valor. Tá, o que mais que tem que ter? Bom, tem uma regrinha também. O verbo, o verbo tem que estar no presente na sua tese. O verbo no presente. Claro, na argumentação, o verbo é no presente. Quando eu falo algo, eu deixo a minha crítica no presente, é diferente do que eu coloco em outro verbo. Por exemplo, eu falo assim: o racismo deveria ser combatido no Brasil. Ou eu falo assim: o racismo deve ser combatido no Brasil. Ou eu coloco assim: o racismo representava um grave problema. O racismo representa um grave problema. Você percebe que tem uma diferença? Quando eu falo assim, o racismo representava um grave problema, então não representa mais? Por que você está argumentando sobre isso? Se não representa, então não tem relevância, correto? E até não faz sentido, né? Como que tu vai fazer uma crítica sobre algo que está no passado? Assim, o racismo representava um grave problema, então não precisa ter discussão sobre isso, ok? Então, essa aqui é uma regra até da tipologia textual dissertativa argumentativa, que é o verbo estar no presente. Então, o seu verbo tem que estar no presente, principalmente na sua tese. Qual é a exceção? Quando que eu não preciso utilizar o verbo no presente? Aqui, ó, repertório. Tá? Se eu utilizo um repertório, às vezes eu estou utilizando um repertório que é lá, no, vamos supor, no período colonial, que é no passado. Então, eu vou falar o verbo no passado para apresentar aquele fato que ocorreu onde? No passado. Essa é uma exceção, tá? Mas, geralmente, o seu verbo ele estará no presente. Bom, o que mais? Eu preciso ter a expressão-chave do tema. Eu tenho um vídeo aqui só sobre isso. Como interpretar o tema do Enem, tá? Você vai saber como você pegar a expressão-chave dos temas. A expressão-chave é a parte principal do tema proposto pelo Enem. Então, vamos supor, o combate ao racismo. A expressão-chave, a parte que mais tem significado, é o racismo. Então, essa expressão-chave ela tem que estar ali na minha tese. Expressão-chave do tema. Tem mais uma regra que é a principal. Eu chamo a cereja do bolo. Que é muito legal. Você precisa, a tese, ela deve retomar o repertório
da contextualização, tá? Bom, você utilizou lá um repertório para contextualizar o tema, ok? Beleza. Aqui no seu segundo período, você precisa retomar esse repertório. O que é retomar, cara? O que é retomar? Retomar nada mais é do que retomar. O que é retomar? Quando eu retomo algo, nada mais é do que citar novamente. Você vai demonstrar para o seu corretor que você sabe por que você colocou aquele repertório ali. Aquele repertório ali não está à toa, ele está ali para contextualizar o tema e, posteriormente, eu vou utilizar esse repertório para estabelecer uma crítica. Ele vai me ajudar a fundamentar a minha tese. Beleza? Esse é o objetivo também da contextualização do tema. Então, tem uma dupla função. Ele contextualiza o tema e também ajuda a evidenciar a sua crítica. Ok? Beleza. Passo número 3. Passo número 3. Antecipação argumentativa. 3. Como que eu coloquei aqui? Eu coloquei 2 pontos ou coloquei uma setinha? 2 pontos. Minha letra é uma maravilha, né? Tá ligado, né? O importante é o conteúdo. O conteúdo é bom. Antecipação argumentativa. Liga aí. Aqui, no seu último período, você vai selecionar 2 argumentos, correto? Você tem lá a sua tese. Eu tenho aqui a minha tese, não é? A minha tese. Vamos desenhar. Com desenho fica mais fácil. Ó, tem a minha tese. E aí, nessa tese aqui, eu tenho 2 argumentos. A1 e A2. Que necessariamente, onde que eles vão ficar? No D1, esse aqui no D2. Para você demonstrar que você sabe o que você está fazendo, você vai antecipar esses 2 argumentos lá na última linha da sua introdução, tá? Lá na última linha da sua introdução. Então, para que serve isso aqui? Isso aqui serve para você antecipar os argumentos. Simples assim. Você seleciona os argumentos e vai antecipar de maneira bem simples e bem tranquila, bem de boa, tá? Aqui, vamos colocar assim. Estou colocando outra cor, agora já foi. Deve ficar na última linha da introdução, ok? Mas o que é isso? O que é esse trem aqui, hein? O que é esse trem? Vamos colocar aqui. Beleza. Deve ficar na última linha, mas o que é, cara? O que é? É quando o aluno apresenta, cara, eu só apresenta os seus argumentos. Qual, qual é a função da introdução? Qual é a função da introdução? A introdução ela tem uma função, cara. Ela tem uma função. Uma função. A introdução no texto dissertativa argumentativa, ela tem uma função. Uma função. O nome ajuda. Ela só tem uma função. Se você falar que a função é introduzir, eu vou dizer que tá ok. Mas eu não vou colocar isso. A função é apresentar. Simples assim. Não deixa de ser introduzir, tá? Por quê? Olha só. Eu apresento o tema. Primeiro, eu apresento o tema. Apresentei o tema. Ah, mas o corretor sabe qual é o tema, mas não importa. Você tem que fazer de conta que ele não sabe. Você tem que apresentar esse tema. Apresentei o tema. Depois eu vou apresentar a minha opinião, a minha crítica central. Lembrando que esse é um texto do quê? Dissertativo ou argumentativo. Beleza, apresentei minha opinião. E agora eu vou apresentar os argumentos que eu vou trabalhar ao longo dessa minha dissertação argumentativa. Ok?
Então é isso, cara. É isso. Eu tenho que apresentar as informações. Vamos ver um exemplo prático? Vamos ver um exemplo. Vamos ver um exemplo sobre esse tema aqui, ó. Tema. Tema. Vamos fazer aqui uma introdução. Aqui. A importância do letramento digital na terceira idade. Cara, tu já curtiu, já deu um like aí no vídeo? Já se inscreveu no canal? Faz aí, tá? Na terceira idade. Conteúdo desse aqui de graça é top. Bora lá. Bom, eu começo toda a introdução agora, uma introdução, para fazer uma introdução nota 1000, eu começo com o repertório, ok? Eu estou falando aqui de letramento digital, que é a parte principal. Eu chamo isso aqui de expressão-chave. 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 Meus alunos sabem que antes de iniciar o texto, eu tenho todo um procedimento. Eu interpreto o tema e depois eu planejo, faço o planejamento do meu texto. Mas aqui, para fim didático, eu já vou começar escrevendo, tá bom? Se você é meu aluno, tu já sabe. Vai utilizar o quê? Tu vai interpretar o tema, pegar a expressão-chave, comandos expressos. Eu já até peguei aqui a expressão-chave que eu vou precisar dela na tese, para você ver. Essa técnica ela é tão necessária que mesmo que nesse procedimento que eu estou fazendo rapidamente com vocês, eu preciso utilizar. Depois de interpretar o tema, eu vou o quê? Eu vou planejar o meu texto. Eu tenho um planejamento chamado TDA3R. Se você é meu aluno, tu já sabe qual é. Mas em breve tu vai tá ligado já também. Bora lá. Eu começo com o repertório. O repertório que eu vou utilizar é esse repertório aqui, ó. A Constituição Federal. Em 1988, a sociedade conheceu um dos documentos. Cara, esse documentos foi muito carioca. Documentos mais importantes na história recente. Os pontos. A Constituição Cidadã, cujo conteúdo assegura o direito à cidadania, cida, cidadania e a educação. Ok. Por que eu falei do direito à cidadania e direito à educação? Porque, se liga, quando, quando eu, quando eu não tenho o direito, quando eu não tenho o letramento digital, galera, quando eu não tenho o letramento digital, o que eu não tenho? Eu não tenho direito à cidadania e o direito à educação, tá? Porque se eu não estou na internet, eu não consigo me comunicar com as outras pessoas. Eu não consigo ter acesso a diversos recursos que só existem lá. E nesse mundo digital, nesse mundo. Eu poderia até citar aqui também o direito à tecnologia, que é um direito que está na Constituição Federal. Que aí eu estou, de novo, relacionando o quê? Ao tema, tá? Inclusive, esse é até melhor. Olha só que legal. Vou colocar isso. Viram? Você acabou de descobrir que, de fato, eu estou escrevendo essa redação aqui, cara. Vou colocar o direito à tecnologia, que vai ficar melhor. Direito à tecnologia. É assim que a gente faz. Às vezes a gente escreve, por isso que eu falo, passa um rascunho. Quer ver se tu tá escrevendo lá no dia do Enem? Não vai direto naquela folha, pelo amor de Deus. Passa um rascunho que você pode mudar de ideia, igual eu vi aqui que tecnologia vai ficar melhor. Direito à tecnologia. Tinha até esquecido desse. Tá? Então eu tô falando de letramento digital. Todo mundo tem direito à tecnologia.
Mas quando eu não tenho letramento digital na terceira idade, essa terceira idade ela está ficando o quê? Excluída desse benefício constitucional, porque ele não consegue utilizar a internet, ok? Beleza. Eu chamo isso aqui de, essa parte verde, de contextualização. Aqui, passo 1. Ó, por que que é o primeiro período? Por que que é o primeiro período? Se liga, atenção. Aqui, letra maiúscula até o ponto final. Isso aqui é um período, tá? De maneira bem simplificada para você. Depois, eu vou para minha tese. Vou começar sempre com conectivo, como eu ensino para vocês. Todavia. O que, que o todavia é? O todavia é um conectivo de oposição. Gente, eu estou falando de algo positivo primeiro aqui ó, no meu repertório. Eu estou falando sobre um direito que a Constituição Federal assegura a todas as pessoas, que é o direito à tecnologia. Tá? É o direito à tecnologia. E agora eu vou falar sobre o quê? Eu vou estabelecer uma crítica. Eu vou dizer que, na teoria, existe esse direito aqui, ó, existe esse direito, direito à tecnologia. Mas, por conta da ausência de letramento digital, esse direito ele não está sendo visto na prática. Então, eu vou comparar teoria, aqui, ó. Isso aqui é teoria, beleza? Teoria, tá? Vou comparar isso com a prática, que é o quê? Que é o que a gente vive atualmente. Ou seja, eu vou demonstrar que esse repertório aqui ele não está à toa. Ele tem um motivo para estar aqui. Todavia, a ausência e se liga no negócio. Eu não posso falar que o letramento digital é o problema desse tema. O letramento digital não é o problema. O letramento digital é a solução. O problema é o quê? É a ausência de letramento digital. Presta atenção nisso. Todavia, a ausência de letramento digital na terceira idade contraria o quê? O direito previsto na Constituição Federal. O que representa um grave problema, ok? Vamos lá. Eu te dei 4 regras de uma boa tese. 4 regras. Vamos lá, aqui, ó, só para você se ligar. Primeiro, deve evidenciar uma crítica. Palavras com juízo de valor. Vamos ver se aqui tem palavras com juízo de valor. O que são palavras com juízo de valor? Palavras que expressam uma crítica. Fala assim, é fundamental que você estude redação comigo. Palavra fundamental é uma palavra que tem o quê? Uma palavra que expressa um juízo de valor. Aqui, ó. Representa um grave problema. Rapidinho já achei aqui. Beleza? Tem outras também, mas é isso aqui. Eu só preciso de pelo menos uma. O verbo tem que estar no presente. Gente, o verbo está no presente? Olha aí. Contraria, representa. Imagina se eu falasse assim, o que representava um grave problema? Perdi a força argumentativa. Então aqui também eu tenho o verbo no presente. Expressão-chave do tema. Qual é a expressão-chave do tema? Letramento digital. Tem o letramento digital aqui, ó? Tenho ou não tenho? Tenho ou não tenho? Tenho ou não tenho? Aqui, ó. Letramento digital. Cereja do bolo. Retomar o repertório. Eu estou retomando, estou citando novamente o repertório. Qual repertório que eu utilizei? Qual repertório que eu utilizei? Utilizei a Constituição Cidadã, que também é conhecido como Constituição Cidadã, Constituição Federal. Tá? Citei novamente, eu retomei, eu demonstrei. Meu corretor é o seguinte: eu coloquei esse repertório aqui para estabelecer uma crítica, para demonstrar que a Constituição Federal ela está dando esse direito, mas que na prática esse direito não é visto. Ok? Então essa parte aqui eu chamo de quê? De vermelho eu chamo de tese. Eita, tese. Coisa linda. Tese. Bom, o que que falta? Falta antecipar os argumentos. Você utilizou lá uma técnica que eu te ensino para você antecipar os argumentos. Você vai colocar assim, dessa forma, dessa forma, a fim
de mitigar, ou seja, diminuir tal problema. Qual o problema? Ali, ó, ausência do letramento digital. A, D, e discutir a invisibilidade e a ausência do Estado. Eu trabalho com causas. Então, vamos supor, eu pego um problema, como que eu trabalho com os meus alunos? Eu pego um problema, isso aqui eu chamo de, só para colocar aqui, antecipação argumentativa, no terceiro período, organizando minhas informações. Tá vendo como minha informação está organizada? É bem organizada. Argumentativa. Só para te explicar. Eu pego o problema do tema, vamos supor, o problema do tema aqui, ó. Qual é o problema desse tema? A ausência de letramento digital na terceira idade. Aí eu procuro duas causas. Eu tenho uma técnica chamada técnica Caldice. Depois eu vou ensinar para vocês também. Essa técnica, ela me ajuda a encontrar problemas do tema, causas, né? O que causa? O que fomenta a ausência de letramento digital? Aqui no meu A1 eu coloquei que é a invisibilidade. Ou seja, as pessoas não percebem isso acontecer. As pessoas não se importam com isso, não há uma discussão sobre a importância de incluir a terceira idade na internet, com segurança também, que isso é importante. O vovô e a vovó saber utilizar bem um computador, saber utilizar um celular, para que ele não fique excluído daquele meio. Então, a invisibilidade, a forma como as pessoas ignoram isso no seu dia a dia, ela é uma dessas causas. E a outra, eu digo que é a ausência do Estado. Ou seja, o Estado, cara, poderia fazer alguma coisa, poderia fazer uma campanha na internet, poderia fazer cursos gratuitos. Então, isso aqui meio que seriam as causas. Escolhi duas. A gente sempre vai escolher duas, porque a gente só vai trabalhar em dois argumentos desse problema aqui. Beleza, gostou dessa estrutura aí? Gostou? Então, já aí, ó, senta a mão no like, se inscreve no canal e teremos mais vídeos aí, tá bom? Até a próxima, galera. Tchau, tchau.